Todos os homens têm, por natureza, desejo de conhecer. Sinal disso é a estima dos sentidos. Com esse discurso, Aristóteles nos diz que a humanidade anseia pelo conhecimento. E é por meio da visão, da audição, do olfato, do paladar e do tato que interpretamos o mundo, criamos memória e desenvolvemos arte e ciência. Nesse segundo episódio da série documental sobre a ciência no mundo, vamos desmistificar a ciência e a figura do cientista. É importante observarmos que a ciência não é aquela coisa distante do cientista de jaleco branco no laboratório. Ela está presente no nosso cotidiano, na nossa casa, na roupa que nós vestimos, numa ida à cozinha, na hora que você está fazendo um bolo, você vai no médico, na hora que você vai comprar ração para o seu cachorro, ou você vai comprar um remédio numa farmácia, a ciência está presente nisso tudo, nas vacinas, em tudo. Então é importante que nós tenhamos a ciência como uma aliada. A gente tem uma famosa frase do Carl Sagan, né, que a gente vive num mundo dependendo de ciência e as pessoas não entendem o que é ciência. A gente tem ainda talvez uma visão antiga de que ciência é química, física e biologia. E não, né? Hoje a gente pode fazer ciência em todas as áreas do conhecimento, inclusive nas áreas de humanas, né? Os cursos de humanas também tem muitos projetos de pesquisa com a gente. Então, é muito importante que essa desmistificação da ciência passe, por exemplo, pelo conhecimento do percurso de grandes cientistas, que são grandes exatamente porque tiveram percursos, às vezes, muito simples, de descoberta, de observação, não é? Então, entender que a ciência não é um território de iluminados, que ela está ao alcance de todos nós, que nós podemos ser cientistas, podemos contribuir com o desenvolvimento da humanidade pela ciência. Primeiro nós temos as mudanças sociais, as mudanças econômicas, as mudanças culturais, normalmente é assim que acontece, e depois a gente vai ter uma lei regulando tudo isso. No âmbito das ciências e da tecnologia não é diferente, mas com um aspecto um pouco mais específico, que a legislação ela não pode regular, digamos assim, imediatamente aquele possível avanço tecnológico, aquela inovação. Eu acho que agora a gente está essa onda agora com a biologia de editar DNA, editar material genético, isso vai ser uma mudança super drástica no que a gente entende de tratamento de doenças. Então a gente vai conseguir lá na informação mesmo que está errado, no código genético que está causando algum tipo de doença e modificar nesse ponto, nesse fino, né, nesse nível de detalhe. Também a gente está começando a entender muito o nosso próprio convívio com bactérias que vivem dentro da gente. Então isso vai ajudar também muito na saúde. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa ética que a gente vai utilizar, como que a gente vai utilizar essas novas ferramentas, e isso tem que ser um debate de novo, e só vai ser debatido e vai ter melhores soluções com mais ciência, não é com mais ignorância que a gente vai conseguir resolver esses tipos de informação, esse tipo de decisão. A gente vai editar o genoma da pessoa ou não? Com ignorância a gente não vai resolver isso, é só com mais informação, com mais pesquisa e com mais ciência. É preciso, então, que as nossas políticas públicas de promoção da ciência e da tecnologia se abram, sobretudo, para a inclusão das minorias. O nosso país é caracterizado por um desenvolvimento excludente, em que muitas minorias estão fora do alcance das políticas públicas. No caso aqui da ciência, que a gente está falando de ciência, é importante citar a histórica exclusão das mulheres no processo de ciência e tecnologia, né? Nós temos grandes cientistas que devem servir de exemplo para as meninas. Precisamos de mulheres e meninas na ciência. Precisamos incluir as minorias, que às vezes são apenas minorias simbólicas, mas do ponto de vista numérico, se constituem o grande volume da população brasileira. Bom, eu acho que como mulher, eu posso dizer que acho que a ciência durante muito tempo ela teve uma participação masculina muito maior do que feminina, né? Infelizmente. Então,
Acho que as mulheres foram conquistando esse espaço dentro da ciência, reconhecidas também como cientistas, mais recentemente. A participação das mulheres na ciência, hoje, apesar dos números positivos que a gente tem, por exemplo, de uma maioria de mulheres na graduação, no ensino superior, uma maioria de mulheres nas bolsas de formação, que são a iniciação científica, o mestrado e o doutorado, hoje a gente ainda tem uma subrepresentação de mulheres na carreira científica. Então, nós precisamos transformar esse movimento em prol da ciência no movimento em prol da educação. Sem um investimento maciço em educação, em formação científica desde o início, nós perderemos o compasso da história. Então, nós precisamos investir em formação de professores, investir nas nossas redes de ensino para que elas tenham as condições necessárias para prover ensino de qualidade para as futuras gerações de brasileiros. Então, são vários fatores que vão construindo um discurso que parece, né, que se vende como mulher, entre aspas, e ciência fossem opostos. Então, isso, eu acho que cada vez mais, eu acho que a gente tem que ir transformando esse discurso. E aí, o que se tem discutido na literatura é assim. A primeira pergunta que foi feita é: por que as mulheres não participam plenamente da ciência? Num segundo momento o que acontece com a ciência que exclui as mulheres? O que acontece no sistema científico enquanto estrutura que exclui as mulheres? E aí vem outras perguntas como: e que diferença faz? As mulheres estão fazendo falta nessa ciência? No início da minha trajetória, ela vai... mas quando eu era criança, tinha o sonho de ser cientista. Eu gostava muito de brincar que eu era cientista, fingir que eu era cientista, de experiência misturando produtos de limpeza, tinta, observando insetos, tudo quanto é coisa possível. Eu brincava fingindo que era cientista, até que quando eu tinha 15 anos, eu vi um cartaz do Prêmio Jovem Cientista e fiquei interessada em participar. Naquela época, naquele ano, 2013, era o Ano Internacional pela Cooperação da Água e o tema dos projetos tinha que ser de água. E por eu ser baiana, nordestina, eu sabia do grande problema que temos aqui da falta de acesso à água potável. E como o meu desejo era ser cientista, eu vi aquela como uma grande oportunidade de tentar mudar o mundo com algo que eu poderia desenvolver até em casa. Na escola que eu estudava não tinha muito apoio de laboratório, então eu chamei meu pai para me ajudar e a gente construiu o projeto. Na época achei na internet, né, uma fonte inspiradora que foi o SODES. É uma metodologia que utiliza a garrafa PET, exposição ao sol, para poder tratar a água, e existem várias limitações. É uma metodologia muito eficiente, mas existem limitações como liberação de substâncias químicas da garrafa PET na água, o alto tempo de exposição, que é de 6 a 48 horas, a limitação da pessoa nunca saber quando a água está pronta pela essa vasta período de exposição, e a capacidade, que é limitada a 2 litros. E aí eu fui listando todas essas limitações e o que eu podia fazer para resolver essas limitações, direcionando aqui para o público do Brasil, das zonas rurais, do semiárido principalmente, que sofrem com esse problema e poderiam ser beneficiadas com tecnologia que fosse simples e que utilizasse só o sol. Quando eu tinha 18 anos, fui selecionada para participar de um bootcamp do MIT, que é um curso de lideranças e novos empreendimentos. E na época, e até então, eu sou a brasileira mais jovem, já formei, fiz o curso com 18 anos. E isso foi muito impactante, porque ter aquele curso do MIT, que também era altamente concorrido, as vagas, conseguir fazer e ter esse título, foi algo que começou a dar um reconhecimento, e o da ONU foi o que mudou tudo. Acredito que eu posso considerar a STW antes do prêmio da ONU e a STW depois do prêmio da ONU, que foi um divisor de águas, e tudo mudou para a gente depois disso.
É um prêmio que a gente sabe que somos os únicos brasileiros até então a conquistá-los, na edição de 2019. E o Jovens Líquidos da Terra, que é a principal premiação da ONU para jovens no meio ambiente. Ele significou muito mais do que um prêmio, porque abriu as portas internacionais, começamos a ter um reconhecimento internacional muito grande para isso. Eu comecei na robótica com 14 anos e eu era muito tímida. Eu ainda sou um pouco tímida, mas, nossa, eu era muito. Então, tipo assim, eu enxergava que eu estava perdendo muitas oportunidades. Então, os meus professores, que foram os meus técnicos, eles conseguiram me ajudar a entrar, porque para entrar em uma equipe, você tem que ser muito esforçado, tem que ter boas notas, bom comportamento. Então, eles conseguiram me ajudar a melhorar minha personalidade. Então, eu entrei na robótica e eu vi que aquilo abria portas para mim, porque ali eu tenho novos conhecimentos. Lá tem a área do projeto, tem a área do robô, tem a área do Corvelos, e lá a gente meio que se especializa. Eu sou mais da área do projeto. Quando eu fui para a Austrália, eu já estava no 2º ano, só que eu comecei na robótica no meu 7º, 8º ano. A gente levou um robô para competir na mesa e o nosso projeto de pesquisa, como o tema da temporada era sobre o espaço, nós decidimos pesquisar sobre a vida dos astronautas e o que acontecia com eles no espaço. Então nós criamos o CAIMUT, que é o capacete aliviador de estresse com múltiplas terapias. Então a gente fez um capacete que seria usado junto com a roupa do astronauta e ele tinha várias terapias, como a musicoterapia, cromoterapia e reflexoterapia. Então a gente juntou tudo isso em um único capacete para aliviar o estresse dos astronautas. Eu fiz parte da equipe Albatross nas temporadas Into Orbit e City Shaper da competição First Lab Olympic. Eu comecei na equipe, eu tinha 12 anos, mas como eu falei, desde os 10 eu já fazia robótica, desde os 9 por aí, mas na equipe mesmo para desenvolver os projetos eu entrei com 12. Eu lembro de uma coisa muito legal que a gente teve uma aula de ciências que a gente estava aprendendo sobre o sistema solar. Aí na aula de robótica a gente foi e realmente construiu o sistema solar, né, com o Sol e a Terra girando ao redor, então foi muito interessante. Então a gente tem esse incentivo dos professores, né? O Litro de Luz é uma organização social que leva a iluminação solar para as comunidades que não têm acesso adequado à energia. A gente faz isso através de 3 soluções principais. A primeira delas é o poste solar, muito focado para comunidades que não têm acesso à iluminação pública. A gente trabalha com a placa solar que capta a energia, armazena em uma bateria e tem um controlador que identifica se é de dia ou de noite e acende uma luz LED quando está escuro. E aí toda a estrutura é feita com canos de PVC e os LEDs são protegidos por uma garrafa PET reutilizada. A segunda solução é o lampião solar. É uma miniatura do poste, então ele também vai ter uma placa solar que o morador pluga no lampião durante o dia. A placa solar fica do lado de fora de casa, carregando, e à noite ele só despluga a placa solar, consegue utilizar o lampião, que também tem LEDs protegidos por uma garrafa PET. E a terceira solução que a gente tem é a iluminação interna. Ela é muito mais parecida com o que a gente está acostumado a ver aqui nas grandes cidades. As placas solares já vão nos telhados das casas, os LEDs vão dentro de cada um dos cômodos e você tem interruptores. Eu vejo a tecnologia social como sendo o uso da tecnologia para resolver problemas sociais. E aí, no caso, a gente trabalha muito com a falta de iluminação. E um ponto importante da forma como o Litro de Luz trabalha é esse de capacitar o morador para que ele consiga montar a própria solução. São vários os impactos, né? A gente fala aí a iluminação abre o caminho para várias outros impactos que a gente nem imagina. E um deles, inclusive, que a gente não imaginava, quando a gente veio para a Amazônia a primeira vez, foi quando o pessoal falou, nossa, isso vai reduzir muito o caso de engasgo com espinha de peixe. Eu falei, cara, como assim, né? É incrível, mas o pessoal come, né, os peixes pequenininhos à luz de vela, e existiam muitos casos onde as crianças engasgavam com peixe e o posto de saúde são horas de distância, né? E isso reduziu drasticamente. Então, coisas que a gente nem imagina, né? Eu
venho fazendo pesquisa desde os meus 15 anos. E tudo isso começou por conta de um projeto de extensão, que é um projeto voltado para a comunidade fora do Instituto Federal, então, em que eu me candidatei para ser bolsista e eu não passei, e aí eu decidi ser voluntária. A minha primeira pesquisa foi sobre utilizando a casca do maracujá, produzir um plástico biodegradável e usar ele em protótipos de embalagens para mudas, para que quando o agricultor plante a muda no solo, ele possa enterrar a muda junto com o plástico e não precisar retirar aquele plástico preto que normalmente envolve a muda. E no meu último projeto, eu usei a casca da noz macadâmia, que é uma oleaginosa, então ela tem uma casca super dura, na verdade, como se fosse um alimento para micro-organismos, e esses micro-organismos produzem um material biológico que pode ser utilizado como uma alternativa para os plásticos também, ou então nas áreas de medicina e saúde, como se fosse uma pele artificial, ou então veias artificiais, então um material super versátil. E numa dessas feiras de ciências que eu participei, aqui no Brasil, então eu fui selecionada 3 vezes para participar da maior feira de ciências do mundo pré-universitária, que é a ISEF, nos Estados Unidos. E lá, então, os primeiros e segundos lugares dessa maior feira de ciências do mundo tem esse prêmio junto com a colocação, que é ter um asteroide batizado com seu nome como uma homenagem. É uma parceria da Feira de Ciências com um laboratório de astronomia do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, o Lincoln Laboratory. E foi algo muito marcante, assim. Eu lembro até hoje do momento que foi anunciado. Antes de anunciar os primeiros e segundos lugares, eles mostram um videozinho que mostra quais são outras pessoas que têm asteroides com seus nomes. Então, o Einstein, a Marie Curie, o Neil Armstrong, pessoas que são referências na ciência mundial. E pensar que o meu nomezinho tá lá orbitando junto com eles parece muito surreal, realmente. O VinaWeb, ele se constrói de uma forma muito clássica, né? Rompendo um lugar desse modelo de projeto social que adentra o território como um pacote pronto, olhando para esse território periférico de pobreza extrema e levando algo. Ele fez todo o processo contrário, ele conheceu esse território, ele adentrou esse território, ele trouxe esse território para dentro de um outro conceito de se construir, se conhecer. Houve todo um processo do cara que conhece, que namora, né, que pede a mão em noivado, que casa. Então, assim, não foi um pacote pronto, ele foi construído por muitas mãos, por muitos saberes. Houve ali uma concepção, uma união de saberes, para que a gente hoje tenha um programa de tecnologia muito profundo nas suas raízes territoriais, porque o VinaWeb é um programa de 1 ano, que tem uma escola de tecnologia, que tem um estúdio de prestação de serviço, que adentra o mercado da tecnologia, que desconstrói essa narrativa que o jovem negro e favelado, né, lá em 2015 era muito verbalizado, nem, e eu dizia, nem vem que não tem, porque aqui é potência pura, porque aqui é conhecimento, é talento, é uma ciência que engloba, é um lugar de muita prospectação, de construção desse novo modelo de uso de uma tecnologia que serve às reais necessidades sociais. Eu, como ativista de território, já atuando em favela, entendia que essa busca por oportunidade para o jovem, para a empregabilidade, tinha ali uma possibilidade, uma esperança de ter esses jovens rompendo essa barreira da negação do mercado para esse jovem preto, favelado, não tão provido de beleza. E a tecnologia me traz para esse lugar que as empresas não querem saber a aparência que você tem, quer saber a sua capacidade de programar. A atuação do VinaWeb hoje está em diferentes linguagens de tecnologia. A gente começa ensinando desde o HTML ao CSS, e hoje a gente já tem banco de dados, eles já estão buscando estudar robótica, eles já querem saber muito mais sobre inteligência artificial. Mas eu acredito que a cereja do bolo está nesse resgate da autoestima pessoal de cada um deles, não só de estudar e mergulhar a sua mente no universo da tecnologia, porque eles já entenderam que o pensamento pode ser computacional, que eles têm esse lugar de entender um algoritmo, de desenhar uma linha de código, de fazer com que essa linha de código se torne uma tela, e que essa tela vai ser vista por milhões de pessoas no mundo. E ele está ali, a cada código que ele escreve naquela linha.
eu nasci com uma condição, uma má formação congênita e, assim, desde criança eu nunca tive muita dificuldade em fazer a maior parte das coisas do dia a dia, né? Até eu lembro que meu pai, quando eu tinha uns 8 anos, meu pai perguntou se eu queria alguma prótese, alguma coisa assim, e eu falava pra ele que não me interessava, porque pra mim não fazia falta mesmo. Só que alguma coisa me fez querer, assim, acho que pra melhorar mais a minha aparência, assim, eu quis comprar. Minha ideia principal era comprar uma prótese, não era criar uma. Aí eu fui ver as disponíveis no mercado. Eu fui em uma loja, uma empresa aqui de Curitiba, bem famosa, mundialmente famosa, e eu fui pesquisar lá, eu fui ver os preços, né, das próteses e o que elas eram capazes de fazer. Só que deparei com preços, assim, eram 100 mil, 150 mil reais uma prótese de braço. Então, em 2017, eu comecei a pesquisar eletrônica básica, assim, para ver se era possível, talvez, criar algo parecido com uma prótese para poder me ajudar. E eu fui pesquisando sozinho, lendo livros, apostilas, vídeos, tudo assim, durante um ano. E depois de um ano que eu me vi preparado para conseguir pelo menos montar um protótipo que fosse funcional, aí eu comecei a comprar os componentes, comecei a pesquisar mais, a aprender sobre impressão 3D, até conseguir um protótipo final, né, que desse para começar a auxiliar assim. Então, ela é toda impressa em 3D. Os tendões que puxam os dedos, linha de pesca, linha de nylon normal, elas são presas a um servomotor que, acionado por um microcontrolador, faz um movimento a partir do impulso muscular que eu envio através desse microchip aqui. Tudo que eu tentava fazer eu conseguia, porém não, por motivos óbvios, não como uma pessoa que tem 2 braços consegue. Por exemplo, eu sei tocar violão, eu toco bateria, eu jogo videogame, eu faço a maior parte da bicicleta, eu dirijo, né? Faço a maior parte das coisas que as pessoas normais, né, com 2 braços, conseguem fazer. Só que eu não consigo tirar 100%, eu não conseguia tirar 100%. Hoje, graças à prótese, eu consigo um pouco mais. Acho que a gente tinha essa visão mais antiga das áreas da ciência serem química, física e biologia, porque a gente já pensa num cientista de roupa branca, jaleco, dentro de um laboratório, misturando produto químico. É essa a nossa visão, né? Ou de que ele vai usar um microscópio, ou que ele vai utilizar equipamentos de medição dentro de um laboratório. E hoje a gente precisa ampliar a nossa visão de que a pesquisa precisa ser desenvolvida em todas as áreas do conhecimento. Eu acho essa ideia da ciência ser sempre um homem mais velho no laboratório, ela é arcaica. Eu especificamente nunca pensei nela. Eu acho que se eu pensasse, eu não acharia que eu pudesse ser uma cientista. Eu agradeço muito aos meus pais pela criação que eles me deram livre. Eu sempre fui muito livre a fazer o que eu queria, nunca tive aquela limitação de ouvir que não, isso é coisa de menina, isso é coisa de menino. Então, quando você olha esse padrão construído aí há 500 anos de um cientista branco, a gente esquece que esse cientista branco, extremamente sábio, e que aprendeu desde sempre que sabedoria é riqueza, que compartilhar sabedoria é fortuna, a gente entende que ele usa o negro como um objeto de estudo. Ele bebe de diferentes fontes de conhecimento. Então, olhar para dentro dos territórios periféricos das favelas é olhar para um grande celeiro de saberes. Eu acredito que a única função do cientista é ter como ajudar as pessoas. Então, qualquer pessoa que tenha vontade de mudar
alguns problemas que nós temos na sociedade, pode ser um cientista. E tanto como garotas, como garotos, como pessoas que são mais tímidas ou mais extrovertidas, se a gente tem vontade de ajudar, se a gente enxerga que tem alguma coisa faltando na nossa sociedade, nós podemos mudar isso de alguma forma, seja com tecnologia, seja com comunicação. Então, acho que todos podem ser cientistas. Nosso papel, e particularmente falando de mim, é de inspirar essas novas gerações. Eu já fui embaixadora de algumas iniciativas para estimular meninas, mulheres e cientistas, empreendedores em geral, e ser essa pessoa que pelo menos demonstra a elas que é possível sim a gente ocupar um lugar de destaque na ciência, no empreendedorismo social, sendo mulher, é possível. Nós não podemos desvincular nenhum projeto de desenvolvimento nacional, especialmente no campo da ciência, da tecnologia e da inovação, sem que nós pensemos em investimento maciço em educação. A educação é a base. Se nós não provermos uma educação igual para todos, com a mesma qualidade para todos, nós corremos o risco de perdermos o compasso da história, como eu já disse, e de colocarmos o Brasil na contramão do futuro que nós próprios desejamos e almejamos para nós todos. Então, nós precisamos de políticas públicas fortes, duradouras, efetivas e pertinentes para reforçar os sistemas de educação do país em todos os níveis, ensino superior, ensino médio, educação básica, para que a ciência, em todas as áreas do conhecimento, passe a ser cada vez mais um elemento constitutivo da formação do cidadão brasileiro. Olha tanta coisa que avançou, determinadas condutas sequer eram imaginadas em 1940, porque nós não tínhamos muitas vezes os meios que temos hoje para algumas condutas delitivas que agora são realizadas, e o direito precisa olhar para isso, regular, proteger a sociedade. Então, acho que se cada cientista conseguisse pensar que o que ele está criando, desenvolvendo, inventando, ele vai gerar um benefício direto à comunidade, não a somente um segmento específico, né, a toda a comunidade, eu acho que a gente poderia dizer que a ciência está a serviço do bem-estar da população. Para mim, a ciência é o fato de questionar as coisas da natureza. E com natureza eu quero dizer não só ambientalmente falando, eu falo em termos espirituais, em termos de humanos, da vida em geral, coisas fora do planeta também, na Via Láctea, qualquer ambiente possível de ser imaginado, até em escala atômica. Para mim, ciência não tem limite, ainda tem muitas coisas que às vezes a gente não pensa que é ciência, mas vai descobrir que é, ou coisas que eu posso achar que não é, mas que é. Eu acho que a ciência é isso, é a curiosidade, é algo que move a gente e que faz com que tudo que temos hoje seja possível. A ciência é o motivo da vida. Eu sou muito privilegiada de ter pais que me permitem estudar em uma escola particular, né? Uma escola que me permite conhecer todo esse universo além do português e da matemática, né? Eu acho que em um universo ideal, assim, em um universo perfeito, em todas as escolas teria isso, sabe? Mesmo nas escolas públicas, eu queria que todas as crianças tivessem acesso a tudo isso que eu vivi, a tudo isso que eu aprendi. A ciência, ela é para quem quiser que ela seja dela, sabe? Eu acho que a gente não precisa ditar nenhum lugar para ninguém. Então, a gente não pode dizer que o lugar da mulher é na política ou o lugar da mulher é na cozinha. A gente tem que deixar as pessoas escolherem um lugar em que elas queiram estar. E a gente não fala só de mulheres, mas de todas as minorias sociais. Então, acho que o mais do que dizer que é para todos é dizer que a pessoa tem o poder, a liberdade de escolher sem nenhum demérito, né? Então, acho que essa é a grande luta, mostrar que a ciência, sim, tem que ser um ambiente mais inclusivo, um ambiente mais diverso. Nunca vai ser 100%, nunca vai estar pronto, mas a gente entende que essa construção é diária, porque é o encontro de muitos saberes, de muitos humanos
que tem uma pegada humana muito forte, né? No lugar do conhecimento, a gente sabe que ninguém é mais sábio do que o outro. A gente entende que essa troca enriquece a cada dia a construção desse conhecimento, que ela se expande no momento que a gente entende que o conhecimento do outro é tão importante quanto o nosso.